Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é Patrimônio Cultural e Ambiental Local. Mas o que é isso afinal? Vamos então ver os conceitos? Acompanha comigo. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, as festas, as danças, músicas, as manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Para trazer para uma linguagem mais fácil para você entender, tudo aquilo que você vê de paisagem permanente, que ela sempre está naquele lugar e tem um valor histórico para a cidade, que são os pontos turísticos, tem uma relação direta com o patrimônio cultural. Não quer dizer que apenas patrimônio cultural são construções. Existem outras coisas que têm a ver com os costumes, com os hábitos, com o modo de ser de cada povo, o modo de ser do brasileiro. Mas vamos ver por cada etapa. Vamos lá então. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles patrimônio imaterial e patrimônio material. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região, ou seja, as paisagens naturais que também atraem turistas pela beleza que elas representam naquele lugar. Então, olha só, o que é patrimônio imaterial que foi citado agora há pouco no conceito? É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, as músicas, os saberes, os costumes, as formas de expressões, entre outros. E aí tem um exemplo clássico. A capoeira é considerada um patrimônio imaterial brasileiro. Ainda sobre patrimônio imaterial, as formas de expressão de um povo, como isso se manifesta na sociedade. Então aí temos o exemplo da pintura corporal dos índios Guajape, lá do Amapá. A arte cursiva é um sistema de representação gráfica próprio dos povos indígenas Guajape, do Amapá, que sintetiza seu modo particular de conhecer, conceber e agir sobre o universo. A forma como eles veem o universo também está expresso na pintura de seus corpos. Em 2003, a Unesco concedeu a estes povos o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Temos ainda a questão dos saberes. Geralmente os povos tradicionais têm uma ligação muito forte com a questão dos saberes, esses conhecimentos que perpassam de uma geração a outra. Então temos o caso aí das paneleiras de Goiabeira no Espírito Santo. O processo de produção no bairro de Goiabeiras Velhas, em Vitória, no Espírito Santo, emprega técnicas tradicionais e matérias-primas provenientes do meio natural. A atividade eminentemente feminina é tradicionalmente repassada pelas artesãs paneleiras, que fazem essas panelas de barro conforme a ilustração, às suas filhas, netas, sobrinhas e vizinhas no convívio doméstico e comunitário. Quanto ao patrimônio imaterial ligado às celebrações, é uma outra ramificação do patrimônio imaterial, temos o caso do Círio de Nazaré, no Pará, ou qualquer outra celebração religiosa que temos aqui em Chapuri, por exemplo, em Cruzeiro do Sul, que trazem vários fiéis, milhares de fiéis para essas celebrações religiosas. Então, o Círio de Nazaré é uma celebração religiosa que ocorre em Belém, no Pará, inscrita no livro das celebrações em 2004. Os festejos envolvem vários rituais de devoção religiosa e expressões culturais e reúnem devotos, turistas aos milhares e curiosos de todas as partes do Brasil e também de países estrangeiros.
Quanto aos lugares, é também uma forma de expressão do patrimônio imaterial. Temos aí na fotografia a Cachoeira de Iuraretê, considerada sagrado para os povos indígenas dos rios Uapés e Papuri, no Amazonas. A Cachoeira de Iuraretê, ou Cachoeira da Onça, é um lugar sagrado dos povos indígenas dos rios Uapés e Papuri. Corresponde a um lugar de referência fundamental para os povos indígenas que habitam a região banhada pelos rios citados, reunida em 10 comunidades multiculturais, na maioria composta pelas etnias de filiação linguística tucano-oriental, Aruac e Macu. Olha o detalhe do Aruac, que fez parte também do tronco linguístico da formação do povo acreano no princípio. E aí temos, no caso específico do Acre, diante de tantas formas de expressão do patrimônio imaterial, temos a extração do látex em uma seringueira no Acre. Por que isso aí? Porque aí está embutido costumes, a forma, os hábitos do seringueiro totalmente atípico do que até então se conhecia nessa região, principalmente adotado pelos vários nordestinos que vieram para cá. Então isso criou uma prática que foi criada para poder fazer essa coleta na madrugada, a forma de alimentação, os horários, como fazer, tudo isso virou então um patrimônio imaterial aqui no Acre. E também o utensílio doméstico feito de fibra vegetal, produzida por Dona Maria Nazéria da Silva, natural do Acre. Olha só essa cesta maravilhosa. Isso é só um modelo, existem muitos outros. Existe inclusive, para quem está me ouvindo dos pais e outras pessoas de antigamente, os antigos paneiros que ainda existem em alguns lugares, que se coloca nas costas para carregar mandioca e qualquer outro produto de um lugar para outro. Então isso é um patrimônio imaterial também, que tem a ver com o hábito, com a cultura, com o costume. Temos aí o Museu Histórico Nacional. E aí ele vai representar o que agora? O patrimônio material. Até então nós vimos sobre o patrimônio material. Então o que é esse patrimônio material? Diz respeito aos elementos concretos de uma sociedade, representando a cultura e sua história da população. Os bens de sua natureza material podem ser móveis ou imóveis. São considerados bens imóveis as estruturas físicas, como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens individuais. Já os móveis são os bens que podem ser transportados, né? Esse patrimônio aí pode ser acervo museológico, documentais, seja livros, cartas, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Então são essas duas formas de dividir entre móveis e imóveis para saber qual de fato é o patrimônio material que existe aqui no estado do Acre, por exemplo, ou qualquer outro estado do Brasil, ou região ou município. Nesse patrimônio material, um destaque aí para o chalé do Seringal Bom Destino, aqui no Acre. Nos tempos áureos do primeiro ciclo da borracha, se destacou como grande exportador da mais valiosa matéria-prima da Amazônia. Durante a Revolução, funcionou como quartel-general para os brasileiros que lutavam contra as tropas do Exército Regular Boliviano e pela anexação do Acre ao Brasil. Ainda hoje guarda importante patrimônio histórico e arquitetônico. Chalé do proprietário museu, chalé do gerente, museu trincheiras e um pequeno cemitério. São algumas das características que estão no entorno desse chalé do Seringal. A casa do Chico Mendes não poderia ficar de fora também desse patrimônio material. Seu acervo, ali consta o acervo do líder seringueiro e ambientalista assassinado em 1988, Chico Mendes. Então aí é uma casa simples, mas que mostra também o perfil de muitas casas que até hoje ainda existem no município de Chapuri. Então isso pertence a um patrimônio material, ou seja, algo concreto que está ali pronto, um edifício, uma casa, algo que eu possa ali ter contato e em muitos casos se torna museu porque é um patrimônio histórico, às vezes do país e às vezes um patrimônio da humanidade.
E aí, o Casarão de Rio Branco também está nessa categoria, foi criado na década de 1930, foi residência do governador de ex-território do Acre e espaço de atividades culturais e ponto de encontro de artistas intelectuais. Um casarão que foi revitalizado há pouco tempo e, portanto, a gente vê que a edificação está bastante bonita. O patrimônio material, nós temos ainda o Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre, iniciou sua construção na década de 20. Seu projeto arquitetônico foi elaborado pelo arquiteto alemão Albert Massler, inspirado nas edificações gregas, com suas colunas de ordem dóricas e jônicas na fachada principal. Inaugurado em 1930, porém suas obras só foram concluídas no governo de José Guiomar dos Santos em 1948. E o Museu da Borracha, que é um espaço cultural dinâmico destinado a coletar, pesquisar, conservar, expor e divulgar os testemunhos da cultura material e espiritual do Acre. E o patrimônio arqueológico no Acre, os famosos geoglíficos pesquisados no Brasil e pelos pesquisadores internacionais também. Só aqui no Acre foram identificados mais de 300 sítios arqueológicos do tipo geoglifos, que estão compostos por 410 estruturas de terra. Com isso, a gente entra no nosso exercitando, hein? Preste atenção. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial e patrimônio material. No caso específico da casa onde residiu o sindicalista e ambientalista Chico Mendes, podemos definir como: letra A, patrimônio arqueológico do Acre; letra B, patrimônio material; letra C, patrimônio imaterial; ou letra D, apenas um patrimônio de herança da família Mendes. E aí fez a sua escolha da alternativa? Se você disse que a alternativa correta é a letra B, tá certo, é um patrimônio material, que está ligado às edificações, às coisas que ali estão concretas, o próprio nome diz, né? Patrimônio material. Imaterial, como disse em outra ocasião da aula, são aquelas coisas ligadas aos costumes, aos hábitos, à cultura do próprio povo. Vamos seguir então para a última questão. Com base nos conceitos de patrimônio cultural e sua tipologia, podemos afirmar que as práticas e costumes dos seringueiros no período áureo da borracha fazem parte da categoria, letra A, patrimônio arqueológico do Acre; letra B, patrimônio material; letra C, patrimônio imaterial; e letra D, trabalhador assalariado. E aí, conseguiu lembrar daqueles conceitos que vimos durante a aula? E se você fez a escolha e disse que a alternativa correta é a letra C, tá certo, é imaterial, era aquilo que eu estava explicando para vocês, que tem a ver com a forma como foi adotada essa prática, horário, a forma de comer, a forma de fazer o corte, a forma de iluminação usada na madrugada pelo seringueiro, tudo isso criou uma rotina e isso se tornou então um patrimônio imaterial para a realidade e a importância econômica do ciclo da borracha aqui na Amazônia e, por que não dizer, no Acre também, que teve sua participação. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!